Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da nossa confissão e vamos começar com uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, damos-te graças, Senhor, por mais uma vez estamos aqui reunidos, Senhor, para conhecer um pouco mais das tuas doutrinas, Senhor, da tua palavra, Senhor, que tu nos capacites, a mim particularmente, a poder expor, mas que nos capacites, Senhor, a interiorizar, Senhor, as tuas verdades e que elas se reflitam no nosso dia-a-dia, Pai. Sê connosco, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos dar continuidade, estudando o capítulo 18, que fala sobre a segurança da graça e da salvação. Este capítulo termina as doutrinas da soteriologia, ou doutrinas da salvação. Nós começamos, salvo erro, no capítulo 9 e termina agora neste capítulo. A segurança da graça e da salvação é um assunto muito importante, porque foi um assunto muito caro para os reformadores. Aliás, foi a partir dele que Lutero trabalhou muito, porque Lutero era um homem, se vocês conhecerem a história dele, era um monge que passava a vida a fazer boas obras, mas nunca estava satisfeito, nunca estava bem, porque as boas obras não salvam, como nós sabemos. Então havia nele uma insatisfação sempre muito grande. Por muito que ele fazia, por muito que ele jejuasse, por muito que ele desse aos pobres, por muito que ele fizesse o que ele fizesse, ele sentia-se sempre, sentia um vazio muito grande. Aliás, ele chega a dizer que odiava a Deus, porque ele fazia tanto e via sempre uma insatisfação nele. E por isso é que nós já estudamos as boas obras antes e chegamos agora à segurança. Precisamos ter trabalhado nas boas obras antes. Porquê? Porque as boas obras para o cristão são o resultado de salvação, nunca de justificação para a salvação. Estão a compreender? E por isso é que agora podemos chegar à segurança, entendendo já as boas obras, que as boas obras não nos levam à salvação, são sim um resultado. Então nós agora podemos estudar sobre a segurança da graça e da salvação. Porque, e vamos já ver mais à frente aqui num dos parágrafos, o cristão tem a sua fé depositada em Jesus Cristo, na obra final de Jesus Cristo. Não há nada nele que possa levá-lo a Deus. E por isso é que ele está seguro nisso. Mas vamos então ver a nossa confissão. Queria, antes de dizer também, já agora, só como um jeito de introdução, que o pano de fundo histórico deste capítulo, que nós estamos agora a analisar, surge de um contexto de controvérsia. Portanto, Deus usa a controvérsia com o propósito de esclarecer a verdade para a sua igreja. Com referência ao tema da segurança, há pelo menos 2 erros que os nossos antepassados espirituais procuraram refutar neste capítulo. O primeiro foi a negação católica romana da segurança da salvação. Lá está, Lutero era um católico romano, como nós sabemos, e sofria disto. Então, a negação católica da segurança da salvação. Os católicos romanos têm ensinado que a segurança só pode ser obtida por meio da revelação especial para alguns santos escolhidos, mas que é uma coisa perigosa para o cristão comum. Em contraste com esse erro, a confissão afirma continuamente que a segurança é possível e benéfica. Vamos já ver. O segundo erro foi o dos protestantes antinomianos. Antinomianos quer dizer que é aqueles que são contra a lei, que dizem que a lei já não entra em vigor agora, é tudo graça, roda no ar, digamos, crente roda no ar, tudo vale. E não é assim. Essa perversão foi marcada por reivindicações de uma alta segurança de salvação à parte da santidade de vida, ou seja, eram cristãos que tinham uma vida de pecado, uma vida que não refletia a vida cristã e para eles estavam seguros que estavam salvos. Mas a própria vida deles, o próprio modo de vida deles demonstrava que não estavam salvos. Então, a confissão vem trabalhar também contra isso. Por um lado, o extremo católico de que não se pode ter a certeza, e por outro lado, o extremo aqueles que eram contra a lei, de que não é preciso lei, nós não precisamos de lei,
tudo vale, estamos salvos. Portanto, contra isso, a confissão afirma que o perigo de uma falsa segurança e a inconsistência de um estilo de vida pecaminoso com uma segurança genuína. Vamos então... é possível alguém ler? Conseguem ler daí? Não, é difícil, não é? Sim, eu leio, se calhar é melhor. Já passaste, já vais ver assim. Vós que creem temporariamente nos outros homens não regenerados, possam em vão iludir-se com falsas esperanças e futuros. Se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esta esperança deles perecerá. Mas quanto aos que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar em toda a boa consciência diante dele, esses podem, nesta vida, assegurar certamente de que estão em um estado de graça e podem refugiar-se na esperança da glória de Deus. Essa esperança jamais os envergonhará. Ok. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Começa logo por falar dos falsos convertidos, por assim dizer. É interessante que começa logo o capítulo por aí. A Confissão do Westminster fala mesmo em hipócritas. Ainda que os hipócritas, bem como outras pessoas não regeneradas, inutilmente se enganem. Isto está a falar de quê? Aquilo que eu falei ainda agora, dos antinoministas. Desculpem, o termo é muito complicado. Mas há aquele tipo de pessoa que vem à igreja e que vive uma vida na ideia dele segura de que porque um dia fez a oração de fé, digamos assim, mas que tem uma vida que em nada demonstra o caráter de Cristo formado em si, estas pessoas enganam-se. Há uma falsa segurança, por assim dizer. E é disto que o tema está a tratar. Alguém poderia abrir, por favor, as Bíblias e a pedir uns versículos? Alguém abria em Mateus 7, 21 a 23 e outro em Lucas 18, 10 a 14. Faz favor. São duas passagens que nós conhecemos muito bem, mas que retratam isto bem. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado e em teu nome nós viremos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Estão a ver? Aqui estamos a ver pessoas, não são pessoas do mundo, são pessoas que dizem Senhor, Senhor, não fizemos nós. Aparentemente, pessoas de cargo de liderança numa igreja, pastores, coisas do género. Pessoas que chegam à beira do Senhor e reivindicam. E dizem, Senhor, nós não fizemos, então nós não fizemos. E o que é que Jesus diz? Nunca vos conheci. Nunca. E aqui não é aquela ideia de que perdeu a salvação, reparam? Ou seja, não é? A pessoa começou bem no caminho, a pessoa até estava a fazer um bom trabalho, mas depois, a meio do caminho, perdeu-se. Não, nunca vos conheci. Nunca foram das minhas ovelhas, como Jesus diz lá em João, no capítulo, esquece-me agora, mas em João Jesus fala sobre isso. Portanto, vocês estão aqui a ver, são estes os hipócritas, são estes os que creem temporariamente, como nos diz aqui a confissão, mas que não são regenerados. Portanto, estas pessoas iludem-se e um dia chegam diante de Deus, Senhor, Senhor, com a ideia de que estão salvas, com a ideia da segurança, mas não há em si, e vamos ver isso mais à frente, mas não há em si o Espírito a trabalhar, não há em si não há regeneração que os leve a demonstrar uma vida de piedade, uma vida daquilo que é o mais certo, que é o mais importante, e nós vamos ver à frente, que é o entendimento de que não são as nossas obras, o entendimento de que não há nada que a gente possa fazer a não ser
que somos pecadores e só a obra de Cristo nos pode justificar. Já alguém encontrou Lucas 18? 10, 14. 10 a 14. Lucas 18, 10 a 14. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo tudo quanto possuo. Publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Pronto, até aqui, mas era até 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilha será exaltado. Ok, então temos aqui um exemplo prático que o Senhor ensinou disto que eu acabei de falar. O fariseu dizia: Senhor, eu não sou como estes. Olha para mim, eu dou dízimo, eu faço e acontece. E outro reconhecia a sua pecaminosidade, reconhecia a sua maldade, reconhecia que não há nele nada dentro de um Deus que é santo, santo, santo. Não há nada nele que possa agradar a Deus. E esta é a diferença. Por isso é que aquele seja justificado. Portanto, no primeiro parágrafo trata sobre isto. Agora o segundo parágrafo, ainda nesse primeiro ponto, diz: Mas quanto aos que verdadeiramente creem no Senhor e o amam, com sinceridade, procurando andar em toda a boa consciência dentro dele, eles podem nesta vida assegurar-se. E porquê que eles podem nesta vida assegurar? Vamos abrir. Por favor, abrem Romanos 5 e outro abrem em 1 João, tem aqui muitos versículos. Alguém abre em 1 João, por favor. Já abriram? Romanos 5 e os versículos 2 e 5. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi Lá está. otorgado. O amor de Deus é derramado no nosso coração. O cristão não tem esta confusão, porque Deus coloca nele essa esperança pelo Espírito Santo. Há um entendimento, há uma transformação interior que nos faz entender esta esperança. Agora, 1 João 2:3, está ali. São aqueles versículos todos, se conseguirem. Espera aí. E sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Agora, 3:14, por favor. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. 18, versículo 18 e 19. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. 24, versículo 24. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele.
E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Ok. O que é que o João está aqui a falar? Da segurança. Ele está a falar, nós quando vemos em nós, não é que nós vamos fazer para, é quando vemos em nós, quando há em nós sai de nós, digamos assim, um amor pelos mandamentos, o amor pelos irmãos, o desejo de santidade, o desejo de amar o Senhor. Percebemos em nós essa segurança, pode haver em nós essa segurança. É totalmente diferente. E vocês, não sei se já falaram com algum testemunha de Jeová, por exemplo, mas se vocês falarem com uma testemunha de Jeová, eles dizem sempre, estou a fazer o melhor. Ali há um pânico, vocês podem ver, há um pavor, há um pânico, porque não, eles fazem tanto, e não há esta certeza. O verdadeiro regenerado percebe que é salvo, volto a dizer, tal como o publicano, não porque fez alguma coisa, mas porque humilhou-se diante do Senhor, da obra de Jesus Cristo, e agora percebe nele este amor pelos irmãos, o querer estar com os irmãos, o querer amar a lei do Senhor. O cristão quer obedecer ao Senhor. Porquê? O que diz lá em Jeremias? Porém em vocês o meu Espírito, porém em vocês imprimirei no vosso coração as minhas leis. E, portanto, naturalmente, o cristão tem este desejo. Não é perfeito, nunca irá ser perfeito, mas tem o desejo de querer fazer a vontade do Senhor, de querer obedecer ao Senhor. E, portanto, e é isto que os escritores colocaram aqui, ou seja, os que creem no Senhor e o amam com sinceridade, procuram andar de boa consciência dentro dele. Então eles podem assegurar certamente que estão em estado de graça. Não por nós, volto a dizer, não por nós. Aqui o A.A. Hodges diz assim, a verdadeira certeza pode ser distinguida daquela que é falsa pelas seguintes provas. A verdadeira segurança gera humildade sem fingimento. A falsa segurança o que é que gera? Orgulho espiritual. Ok? O verdadeiro crente percebe que não há nada nele. O fariseu, como nós vimos, o que é que ele disse? Eu jejuo, eu faço, eu aconteço. Olha para mim, olha para a minha vida. O verdadeiro cristão não. Percebe que é um humilde, um pedinte, necessitado da misericórdia do Senhor a cada dia. Outra coisa que ele diz, a verdadeira segurança conduz à crescente diligência na prática de santidade. É isso que eu estava a dizer. É próprio do cristão querer ser santo. É próprio do cristão querer fazer a vontade do Senhor. Enquanto que a falsa segurança conduz, muitas vezes, à indolência e à permissividade. Ou seja, o falso cristão, ou que ele tem a falsa segurança, muitas vezes deixa-se andar e permite-se muitas coisas. A verdadeira segurança conduz ao sincero autoexame e ao desejo de ser sondado e corrigido por Deus. Enquanto que a falsa segurança conduz a uma disposição de se satisfazer com a aparência e de se evitar a acurada investigação. A verdadeira segurança conduz a perenes aspirações por mais íntima comunhão com Deus. O cristão que é verdadeiramente cristão tem que ter gradativamente um desejo mais profundo por ter comunhão com Deus. E naturalmente que nós todos passamos por momentos, não tem como comentar isso com o Rony, estávamos a conversar, há momentos de fosso, há momentos, e vamos ver isso mais à frente, mas é próprio do cristão esta insatisfação. Mesmo quando passa por um fosso, quando passa por uma situação mais complicada, o crente, o verdadeiro cristão, não está satisfeito com isto. Porquê? Porque ele deseja esta intimidade. E isso deve-nos levar a esta segurança. E não há que ter medo. Nós precisamos de entender esta doutrina. Porque senão vamos viver apavorados toda a nossa vida. Nós viemos de uma igreja em que havia aquela situação de que se o Senhor vier, pronto, eles eram dispensacionalistas, tudo bem, mas se o Senhor vier agora e tu estiveres no meio de um pecado, como é que é? Ficas? Vais? Ou seja, são as nossas obras que nos salvam. E há aqui isto, percebe? Eu não estou, temos que entender, como já lemos aqui, o verdadeiro cristão tem nele um desejo cada vez mais profundo por santidade. Mas não é um pecado, ou seja, porque pecou, que o Senhor, pronto, agora estás. Isso é o chamado crente Margarida, não é? Mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Aí pecou hoje, o Senhor perdi a salvação. Amanhã já estou bem, o Senhor já me ama. Isto são obras, irmãos.
E nós temos muito essa mentalidade, porque estamos no meio católico romano, temos muito essa mentalidade. Mas há esta diferença, e nós devemos ter esta segurança. Devemos estar tranquilos se verdadeiramente vimos estas obras em mim, principalmente quando lemos ali em 1 João. Se temos isto, então nós podemos estar seguros. Ok, avancemos então para a segunda secção. Alguém consegue ler? Ou se calhar... Consegue? Essa certeza não é uma persuasão meramente conjectural, possível baseada em uma esperança falível, mas uma infalível segurança de fé, fundada no sangue e na justiça de Deus, justiça de Cristo, revelados no Evangelho, bem como na evidência interna daquelas graças do Espírito em que as promessas são feitas, no testemunho do Espírito de adoção que testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus. E como fruto disso, mantém o nosso coração humilde e santo. Ok. Não, deixa... Só para eu ir falando. Portanto, esta certeza não é uma persuasão meramente conjectural. Lá está, ou seja, não é baseada numa esperança falível, mas numa infalível. Qual é a nossa esperança? É isso que a gente estava a falar há bocado. É uma infalível segurança de fé fundada no sangue. Aqui justiça não é a melhor palavra, irmãos. Aqui seria retidão. Seria a melhor palavra aqui. Antigamente, as traduções antigas põem retidão. E porquê? Porque a nossa segurança, como eu já disse, e vou repetir, e é a base de tudo, está na obra de Cristo. E quando fala ali do seu sangue e da sua justiça ou retidão, é porquê? Porque Jesus encarnou e viveu uma vida perfeita. Não foi só a morte dele que nos salvou. Ele viveu uma vida perfeita. Ele é o Cordeiro Imaculado de Deus. Ele precisou de viver uma vida sem pecado para nos substituir também na sua vida. Porque quando Deus olha para nós, olha para a vida perfeita de Cristo. Naturalmente que ele precisou de morrer, de derramar o seu sangue para expiar os nossos pecados. Ele foi dado e suportou toda a ira que era nossa. Mas ele teve que ter esta vida perfeita. Portanto, são estas duas coisas que nos seguram. Portanto, não é... A nossa segurança não é uma segurança aleatória só porque... Não. Nós estamos fundados na obra maravilhosa do nosso Cristo, revelados no Evangelho. Isto é a primeira e mais básica e fundamental segurança que nós devemos ter. Eu digo muitas vezes este exemplo, pronto, é um exemplo um pouco... não sei qual é a palavra que usar, mas, por exemplo, se a gente morresse agora e chegasse ao céu e o Senhor dizia assim, então diz-me porque é que queres entrar no céu. O que é que nós vamos dizer? Eu fiz isto, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Vamos fazer como o fariseu? Ou vamos dizer, eu vou entrar porque eu sou um pecador, um mísero pecador. E o teu filho foi à terra viver a vida que eu não consegui viver, morrer a morte em meu lugar e ressuscitou e hoje está sentado à tua direita e é o meu sumo sacerdote. É por causa dele, é nos méritos dele. Eu se posso entrar, é nos méritos de Cristo. Esta é a segurança do cristão. Ok? Esta é a primeira, fundamental, basilar segurança do cristão. Meus irmãos, agora deixa eu saber se há aqui alguma coisa que nos pode ajudar. Que os verdadeiros crentes podem, nesta vida, alcançar a certeza com respeito às suas próprias relações pessoais com Cristo e que essa certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa esperança falível, mas numa segurança infalível de fé, prova-se à luz dos seguintes factos. Os reformadores chegaram ao ponto de ensinar que o alvo especial da fé justificadora é o favor de Deus para connosco por causa de Cristo. Portanto, crer é assegurar-se da nossa salvação pessoal. Foi assim que Lutero, Melanchthon e Calvino ensinaram. Portanto, esta é a segurança infalível da nossa fé. Jesus Cristo.
queria ver aqui qualquer coisa que eu vos queria dizer. Ok, a confissão afirma que existe uma segurança de salvação que não nos enganará, sobre a qual não podemos estar enganados e que está acima de mera probabilidade. Isto deve tranquilizar aquele que diz: eu quero ter segurança acerca da minha salvação, mas tenho tanto medo de estar equivocado e de enganar a mim mesmo. Portanto, há uma segurança de salvação que pode ser obtida e a qual não vai enganar porque é infalível. E é isto, é Cristo. Isto não nos deve enganar, irmãos. Porque não falha. O que é que Deus diz lá em Hebreus? Já agora, alguém possa abrir isto, faz favor. Hebreus 6. Hebreus 6. 17 e 18. 17 e 18. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é possível que Deus minta, não meu filho, consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em ter a esperança. Muito bem. Portanto, o nosso Deus não é um Deus que mente. E se Ele prometeu isto, com juramento e promessa, então Ele vai cumprir. O sangue e a justiça de Cristo são o conteúdo das promessas. São o conteúdo das promessas. Tudo na Bíblia revela Cristo. E Deus prometemos isto. Deus deu-se esse trabalho para nos prometer isto. Portanto, o sangue e a justiça de Cristo são o conteúdo das promessas, as quais fornecem uma base para uma segurança infalível, até mesmo para o pior dos pecadores. Paulo perseguiu a igreja, Paulo matou cristãos. E ele próprio dizia: sou o maior dos pecadores. Mas o que é que ele fazia? Segurança em Cristo, um campeão da fé. As promessas da salvação, completamente gratuitas e graciosas, reveladas no Evangelho, são a fonte exclusiva e o principal fundamento para a segurança da salvação. Vou repetir, irmãos. As promessas da salvação, completamente gratuitas e graciosas, reveladas no Evangelho, são a fonte exclusiva e o principal fundamento para a segurança da salvação. Portanto, nós devemos estar seguros nessas promessas que Deus nos deu em Cristo. E se Deus deu ao trabalho de enviar o seu Filho, de matá-lo naquela cruz, irmãos, nós só temos que descansar nisso. Só temos que descansar nisso. Depois continua e diz, portanto, a justiça de Cristo revelada no Evangelho, bem como na evidência interna daquelas graças do Espírito em que as promessas são feitas. Portanto, vamos ver os versículos. A ver aqui. Não percebi. Sim. Pronto, mas também já lemos o Hebreus 17, 18, não é? Portanto, o Espírito, de certa forma, coloca essa evidência interna em nós, dessas promessas que já vimos. E depois então fala no testemunho do Espírito de adoção que testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus. E isto está lá, mas agora podem abrir, se faz favor, alguém em Romanos 8, 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16, por favor. Espera aí, irmão. Só um bocadinho, desculpe lá. Agora temos que para gravar. É preciso por causa do vídeo. Não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai.
O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Portanto, o Espírito testifica connosco. Eles, no fundo, copiaram este versículo, não é? Portanto, nós vimos que a nossa fé está fundada na sangue e justiça de Cristo. Há aquelas graças que o Espírito coloca no nosso interior das promessas, como já vimos em Hebreus. E agora, o próprio testemunho do Espírito, o Espírito da adoção que está em nós. Ou seja, o Espírito coloca em nós este entendimento que fomos adotados na família de Deus. Que foi Deus que nos chamou e que nos trouxe. O Espírito coloca isso em nós. E por isso podemos dizer Abba Pai. O Espírito da adoção testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ok. E como fruto disso, o que é que isto mantém? O nosso coração humilde e santo. Ok? Muitas pessoas atacam os reformados, aqueles que têm a doutrina mais reformada, atacam-nos porque a gente crê que uma vez salvo, salvo para sempre. E as pessoas dizem, então, salvo para sempre, podes fazer o que quiseres. E não é assim, não é? Como nós já vimos antes. Ou seja, isto humilha-nos. Isto deve-nos humilhar diante de Deus, porque entendemos que não há nada em nós, não houve mérito nenhum em nós. Esta tão grande salvação que Deus nos dá, Ele dá-nos gratuitamente no seu Filho amado. E por isso é que isto nos deve humilhar. Este entendimento de que a nossa segurança está em Cristo e não em nós, humilha ao cristão. Porque há uma contradição, como o pastor costuma dizer muitas vezes, não podemos, uma água, como é que é? Uma água seca, não é? O cristão que é arrogante não é um cristão. O cristão entende o Evangelho. E então, isto deve-nos humilhar. E lá está, e também torna-nos santos. Porque o verdadeiro cristão a cada dia está-se a tornar cada vez mais parecido com o seu Pai. Não é? Foi para isso que Deus nos salvou, para ser fazedores de boas obras, para ser parecidos com o seu Filho. Romney, achas que depois faço os outros 2 pontos a seguir? Melhor, não é? Pronto, irmãos, ficamos por aqui. Depois para a semana continuamos com os outros 2 parágrafos. Dá tempo depois de tomarmos um cafezinho e esperamos preparar-nos também para o culto. Está bem?